Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre os profetas menores. No domingo anterior, nós vimos o profeta Joel, e neste domingo nós vamos ver a primeira parte do estudo do livro de Amós. Então, nós vamos dividir o nosso estudo em duas partes, sendo que a segunda parte será no domingo que vem. Então, eu te convido a estar com a gente neste horário, a prestar atenção, deixar seu coração tranquilo, a sua mente focada para que Deus fale conosco na ministração deste estudo. Que a sua semana tenha sido abençoada e que a nova semana que começa, Deus esteja também no comando. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá, pela vida, pela saúde e a provisão. E nesta manhã nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de estarmos diante de Ti para aprender com os profetas de ontem e trazer as Suas mensagens para hoje, para falar ainda hoje ao nosso coração. Muito obrigado por todos esses queridos e queridas que tiram um tempinho para estudar conosco. Que eles sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo, cujo tema é Amós, o vaqueiro profeta. Que coisa mais curiosa, né? A soberania de Deus em chamar quem Ele quer, de onde Ele quiser, para trazer uma mensagem para quem Ele quiser. E nós vamos ver que curioso, que interessante Deus chamar uma pessoa tão simples da zona rural para trazer uma mensagem tão importante quanto a do livro do profeta Amós. E para isso, nós vamos entender o contexto em que vivia esse profeta, o que estava acontecendo, né, no reino de Israel, no reino de Judá, e como que Deus então levanta o profeta Amós para profetizar naquela época. O livro de Amós tem 9 capítulos, né? E o estudo de hoje vai contemplar mais ou menos de 1 ao 3, e no estudo seguinte, o restante do livro. E nós queremos, com este estudo, compreender a mensagem do livro de Amós. Nós precisamos sentir, desejar ardentemente um culto a Deus de forma genuína, sentir compaixão por aqueles que passam por necessidade. E nós precisamos aprender a cultuar a Deus além do que é mostrado exteriormente em nós. Lutar para que corra no mundo a justiça divina como um riacho perene. Esses são os nossos alvos a serem alcançados com este estudo nesta manhã. Então vamos contemplar o panorama histórico dos dias de Amós. Já fazia cerca de 200 anos que as 10 tribos haviam se separado do reino de Davi, é mais ou menos 931 a.C., e estabelecido o reino independente do norte, a quem nós chamamos, né, e eles chamam também de Israel. Durante parte desse tempo, o culto a Baal foi adotado. Baal é uma divindade dos povos vizinhos, e os filhos de Israel também adotaram o culto a Baal, e muitas das práticas abomináveis da idolatria ainda predominavam. Deus já tinha enviado o profeta Elias, depois o profeta Eliseu, mas sem nenhum efeito sobre o povo, que endureceu o coração e não ouvia a voz do Senhor e descambava então para a idolatria, para a incredulidade, para a perversidade, né? E desse modo para a sua própria ruína. Foi então que Deus levantou Amós, num último esforço de frear a nação. E esta profecia que nós vamos ver foi proferida uns 30 anos antes da queda de Israel para a Síria. Então, os irmãos se lembram perfeitamente que o reino de Salomão fora dividido em 2,
o reino do norte, que é Israel, cuja capital será Samaria, e o reino do sul, que é Judá, cuja capital é Jerusalém. Então, esse reino já estava dividido, já fazia 200 anos que havia essa divisão. E o Senhor levanta o profeta Amós para profetizar diante dessa situação que eles vão caminhando para a ruína e para a dominação desse exército estrangeiro. Nós vimos que o profeta Joel, cujo estudo nós fizemos no domingo passado, usou de uma tragédia que tinha acontecido em seu país recentemente, que foi a praga dos gafanhotos. Os irmãos vão sempre se lembrar dessa característica ali, no qual o profeta usa essa praga de gafanhotos como uma simbologia do que aconteceria àquela nação se ela não se arrependesse dos seus pecados e do seu distanciamento de Deus. Nós vamos ver que Amós também vem fazendo essa mesma pregação, vem fazendo esse mesmo discurso, e nós vamos ver que essa é uma nota comum em todos os livros dos profetas menores. Deus quer de novo o seu povo de volta para ele, o seu povo fiel aos seus mandamentos, o seu povo servindo em espírito e em verdade. Então, vamos contemplar um pouquinho como estava essa época de Amós. E fazendo assim, nós vamos entender melhor as palavras do profeta. Vamos conhecer o povo que ele contemplava e os aspectos mais marcantes. A sociedade da época estava presente com muita prosperidade, mas, junto com a prosperidade, as injustiças também. Os ricos tinham casas de luxo, segundo Amós. Os móveis e as comidas eram sofisticados. As mulheres esbanjavam roupas finas, perfumes caros, bolsas de finas confecção e muito dinheiro. Olha, que interessante. Todavia, o pobre estava sendo condenado por causa de um par de sandálias. Suborno, imoralidade, injustiça e violência são algumas das marcas da sociedade no qual Amós trabalhava. Então, nós vamos ver que, pela sociedade, a mensagem de Amós vai se aplicar também a nós hoje. A nossa sociedade tem muita semelhança com a situação daquela época, Como era a religião? Em prática constante, o povo não tinha deixado de frequentar os cultos. Levava sacrifícios, dava o dízimo, os cânticos eram entoados com muito entusiasmo. Então, olhando-se de fora, os cultos eram muito animados, mas os atos exteriores eram só nos lábios e não no coração. Tudo estava sendo feito sem análise da consciência, sem reflexão, sem nenhuma contrição ou arrependimento. Muitos holocaustos, muitos sacrifícios e nenhuma misericórdia para com aqueles marginalizados, aqueles que mais precisavam. Muita oferta a Deus e muita falta de comunhão com o próximo. Inutilmente, as pessoas procuravam agradar a Deus com promessas, ofertas e sacrifícios, porém tudo isso estava sendo rejeitado por Deus devido à falta de santidade do povo. Será que essa situação religiosa da época também pode ser aplicada à nossa nos dias atuais? Vai refletindo aí. A situação política. Uzias ocupava o trono de Judá, o reino do sul, e Jeroboão II era rei de Israel nos tempos em que Amós profetizava. Foi uma época de grande prosperidade e conquistas territoriais. Havia dinheiro em abundância e os exércitos eram vitoriosos. Então, politicamente, eles estavam muito bem. Entretanto, a riqueza que entrava em Samaria era igualmente distribuída entre o povo. Não era igualmente distribuída entre o povo. Permanecia nas mãos de príncipes negociantes e eles gastavam em prol da melhoria deles mesmos, do seu padrão de vida. Será que há alguma semelhança com a nossa situação no Brasil, nos nossos dias? A autoridade e a lei eram desprezadas. A liderança nacional não estava resolvendo os verdadeiros problemas do país. As práticas comerciais eram astuciosas e desonestas.
Então, a aplicação que devemos fazer dessa primeira divisão é que para aplicarmos o Evangelho à nossa época, precisamos conhecer os problemas e os desafios que nos cercam. Esse povo daquela época não queria tomar conhecimento das necessidades, carências e desafios das pessoas mais simples, das pessoas mais pobres, mais marginalizadas. É por isso que se fala tanto que nós devemos contextualizar os textos bíblicos, porque muitas situações são semelhantes às que nós vivemos hoje, né? Agora, nós precisamos evitar dois extremos nessa contextualização. Achar que para conhecermos melhor temos que nos misturar com certas pessoas, tocar em determinadas coisas ou ir a determinados lugares. Jesus comia com publicanos e pecadores, mas ele apenas influenciava e nunca ele era influenciado. Essa era a diferença. É um desafio muito grande você ir até as pessoas para conhecê-las melhor, conhecer seu estilo de vida, mas não se misturar ou se acostumar ou se identificar com aquele estilo de vida que não agrada ao Senhor. Modificar o Evangelho no momento e aplicá-lo ao nosso contexto é muito perigoso também, é o segundo extremo. Devemos tomar cuidado para não baratearmos os custos do reino de Deus ou também não socializarmos o Evangelho. Há muitas promessas que saíram da boca do Senhor que só terão cumprimento no novo céu e na nova terra. Algumas não terão cumprimento aqui. Então, queridos, é a necessidade de estarmos com aqueles que não conhecem a Deus, mas não fazermos as práticas que eles fazem, não termos os pensamentos que eles têm. Isso é um grande desafio para o cristão também na atualidade. Manter a sua fé, manter a sua convicção, manter os seus valores é realmente um grande desafio em todas as épocas, né? E na nossa época, muito mais. Mas quem foi esse profeta Amós? Eu vou para isso ler antes aqui o texto de Amós 2, de 6 a 16. É uma parte do trecho, né, entregue por Amós ao povo e dito pelo Senhor. Nós vamos ler na linguagem da Bíblia a Mensagem. Ficou muito interessante, muito bonito esse texto. Então, o versículo 6 diz o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo monte. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles. Embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho, eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora então, eu os amassarei como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. O ágil não escapará. O forte não reunirá suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. O arqueiro não manterá sua posição. O que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Então, queridos, o Senhor está profetizando algo muito duro para aqueles que realmente não se arrependerem e não se voltarem para ele. Ele está declarando quanto ele já fez por aquele povo, e o povo o abandonou.
Então, nós vamos ver quem foi esse homem que Deus chama para profetizar a este povo. Segundo Betty Bacon, na apostila de Amós do Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil, ela diz que Amós, assim como na Palavra de Deus, Amós era natural da cidadezinha de Tecoa, que ficava 15 quilômetros ao sul de Jerusalém, uma das regiões mais inóspitas do país. Amós trabalhava com animais. O termo hebraico usado para boieiro em Amós 7,14 significa guardador de gado. Então, ele mesmo vai se identificar como boieiro. E o significado dessa palavra é guardador de gado. Porém, Amós não era rico. Ele complementava o seu sustento colhendo sicômoros, que é um tipo de figo existente na região. E em Amós 1:1 diz que ele era entre os pastores de Tecoa. Afinal, ele era vaqueiro, ele era boieiro, ele era pastor. Então surge essa dúvida: o que ele era? Então, a resposta está na explicação de que, de acordo com os termos hebraicos, na verdade ele era um criador de animais domésticos, o que poderia incluir o gado graúdo e o gado miúdo. O graúdo, vacas e bois, e o miúdo, ovelhas e cabras, conforme o comentário de D. A. Hilbert, Joel e Amós, introdução e comentário da editora Vida Nova. Então a gente vai pegando esses detalhes pelos estudiosos que pesquisaram, né? Ele mesmo dizia a Amazias, lá em Amós 7, 14 e 15, eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Se localizaram aí? Ele é um profeta do Reino do Sul. Deus pede que ele abandone o seu trabalho, né, por uns tempos e vá ao Reino do Norte profetizar. E ele fala, eu nem sou profeta, nem discípulo de profetas. Isso quer dizer que ser chamado pelo Senhor, até ser chamado pelo Senhor, o Amós não tinha berço de profeta, que o havia preparado para ser profeta. Nos dias de Elias e Eliseu, nós vamos encontrar lá no segundo livro de Reis, que havia uma escola de profetas, que treinava homens, jovens, né, adolescentes, para o ofício profético. Mas também havia profetas profissionais e jovens discípulos deles que vendiam seus serviços, dizendo apenas o que os governadores desejavam ouvir. Eram aquelas profecias encomendadas, interessadas, né? Amós não era um profeta profissional ou mercenário como tantos outros, cuja sobrevivência dependia do seu ministério, embora aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho conforme 1 Coríntios 9,14. Ele não foi assim. Ele não profetizava para agradar, ele não voltava atrás na sua palavra, mas ele transmitiu o que o Senhor lhe entregava com fidelidade. É bom lembrar que Amós dialogava duramente com o sacerdote Amazias, que estava mandando o profeta ir embora para Judá. Ele era malquisto ou mal visto pelo pessoal do Reino do Norte e que mandavam ele retornar para a terra dele. Resumindo, Amós simplesmente afirmava que tudo o que ele estava dizendo e fazendo era por ordem específica do Senhor. Quando ele diz, ele me tirou após o gado, o verbo tirou aqui transmite tanta ideia de tirar com força quanto de surpresa, né? Então Amós era um profeta autêntico e corajoso. Imagina vocês, mais uma vez, Deus usando o profeta de uma terra para alertar o povo de outra terra. E nós sabemos que a primeira dominação estrangeira veio realmente sobre Israel através da Assíria. Então, ele era natural de Tecoa, um lugar pequenininho, insignificante, no Reino do Sul. Ele era boieiro, que significa guardador de gado. Ele era colhedor de sicômoros e nem se considerava profeta nem discípulo de profetas. Era um homem humilde, mas extremamente fiel ao que Deus lhe confiara. Pensando assim no chamado do profeta Amós, nós podemos dizer, né, que Deus não olha nossas origens, apenas avalia a nossa disposição para servir. Quantas pessoas simples foram chamadas para trazer grandes mensagens da parte do Senhor.
E eles tinham consciência dessa simplicidade, dessa humildade que eles tinham. E Amós não foi diferente. Mas nós vamos ver a mensagem do livro de Amós. Nós vamos ver que a principal é a rejeição por parte do Senhor das práticas sociais e religiosas de Israel. A incoerência entre o que aparentavam e o que praticavam. Isso sempre, sempre, sempre foi abominação ao Senhor. Quando olhamos para o contexto de Amós, já percebemos isso. Agora, nós precisamos conhecer, né? Começando nessa lição e terminando na próxima, que recados o Senhor tinha para o seu povo por intermédio desse profeta. Porque lá em Amós 3,7 diz assim: o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quer dizer, o Senhor tem misericórdia do seu povo, ele anuncia ao seu povo o que ele está para fazer. Ele deseja que as pessoas se arrependam dos seus erros, dos seus pecados, para que possam receber um caminho diferente para trilhar. Mas a maioria das vezes nós não ouvimos, nós não atendemos. Primeiro, ele tem discursos de juízo contra 8 nações. De Amós 1,3 até o Amós 2,16, ele vai falar sobre diversas nações que também serão punidas por Deus. Provavelmente também pela recepção ou pelo tratamento dado ao povo hebreu. Observe que antes de cada profecia há a expressão por 3 transgressões e por 4. De que eles estão falando? Isso é uma frase que se repete no início de cada pecado nacional. De novo, a Beth Bacon, na sua apostila sobre Amós, lembra-nos que a ideia semelhante ocorre no livro de Provérbios. Isso é uma figura de linguagem muito usada, uma figura poética, né? Então, ainda em Êxodo 20, versículo 5 e 34, versículo 7, é dito que o pecado é visitado pela 3ª e 4ª geração. A 4ª transgressão é especificada por ser aquela que completa a medida, enche a medida, conforme diz Matthew Henry. No caso de cada nação vizinha, a transgressão é algum ato de crueldade desumana que ultrapassa todo o limite. No caso de Judá e de Israel, o povo de Deus, a transgressão é agravada pelo fato deles terem recebido a revelação de Deus pela palavra e pelos atos redentores do Senhor durante a sua história. Literalmente, a transgressão significa rebelião. A mesma palavra hebraica, pechá, foi traduzida por revolta em 2 Reis 3,5. Então, queridos, nós vemos que o Senhor, ele vem falar através do profeta da profunda angústia, da profunda decepção que esse povo tem causado a ele, pelo abandono da sinceridade diante do seu Deus. Esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, que fez grandes sinais e milagres para com o povo hebreu, foi agora abandonado. Mas tinha toda uma aparência que não. Quem olhasse para eles, eles estavam fazendo direitinho o que a lei manda, os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos, mas no coração eles não serviam com sinceridade ao Senhor. Então, nessa mensagem de Amós tem essas particularidades, né? A fórmula do mensageiro, assim diz o Senhor. O anúncio do limite, por 3 transgressões, por 4, quer dizer, o Senhor já está por aqui do que vocês fazem, né? A acusação de pecado, introduzida pela conjunção por quê, e o anúncio específico do juízo, apresentado pela expressão por isso. Então, por 3 transgressões, por 4, aconteceu isso e isso. Porque vocês fizeram isso e isso de abominação. Por isso, vocês vão receber essa e aquela disciplina. Então, queridos, alguém escreveu que Amós começou a pregar às multidões reunidas em Betel, porque era dia de festa sagrada. Essas nações rodeavam Israel e, de uma forma ou de outra, haviam influenciado negativamente o povo do Senhor. Por isso que ele faz esse discurso nomeando aquelas nações. Queridos, eu não sei quantos de vocês leram o livro de Amós para estar diante desse estudo,
mas eu te aconselho não somente a ler, a estudar, você pode também ouvir, né, o áudio que narra a leitura do livro de Amós. Você pode fazer isso dirigindo, você pode fazer isso lavando uma roupa, fazendo alguma atividade que não necessite de prestar muita atenção nela, e ouvindo o livro de Amós. Nós temos no YouTube a Bíblia Falada, que é muito interessante da gente ouvir. Você pode ler e deve ler, né? Porque aquilo que a gente lê fixa bastante, mas também ouvir. Então, use de todos os meios para que a palavra entre em seu coração. Então, esses discursos têm esse padrão literário que está aqui nesse slide. E essa primeira profecia nos informa que as nações do mundo, por mais poderosas que elas sejam, não conseguem suportar o juízo de Deus. Vamos lembrar do Egito? O Egito era um império, né? Ele tinha o faraó, que era considerado o filho dos deuses. E o que aconteceu quando Deus intervém para libertar o povo hebreu do Egito? Aquela nação paga muito caro por isso, e hoje em dia o Egito não tem, aliás, há muito tempo, né, o Egito já não tem essa grandeza toda que ele teve na época dos faraós. Ao profeta Daniel foi dito que o Senhor estabelece reinos e os derruba. Henrietta Mears relembra a Segunda Guerra Mundial, quando governantes que pensaram eliminar o povo escolhido de Deus, eles foram frustrados. Todos os que tentam impedir os planos finais de Deus são sempre derrubados. Então, Deus tem um propósito, Deus tem um alvo com a história do seu povo. O povo de Israel, o alvo era o Messias. Depois do Messias, o alvo é o Israel de Deus, que é formado por todos aqueles que são herdeiros de Abraão pela fé. Aqueles que creem no Messias que veio, deu a sua vida por nós e que nos salva e nos faz parte do povo de Israel, nos enxerta na oliveira, né? Como os enxertos vindos de fora, e nós passamos a formar esse Israel de Deus, o Israel espiritual. Então, nós podemos caminhar para as considerações finais, né? Apesar da sua origem rural, o profeta Amós demonstrava conhecer muito bem a lei de Deus e a história do povo da aliança. A profecia de Amós censurou a condição social, moral, religiosa da nação. Ele não teve medo, ele apontou essas condições que não agradavam ao Senhor. O profeta falou sobre uma restauração, um governo e um juízo que só encontram seu cumprimento pleno e final em Cristo. Então, para a gente pensar, eu vou deixar aqui 3 questões para nós pensarmos durante essa semana. Posso pensar um pouco na sociedade, na religiosidade e na política do meu país? Posso avaliar um pouco o que está acontecendo aqui? Que semelhança tem com as condições daquela época do profeta? Segundo, o que torna um profeta autêntico? O que torna um profeta autêntico é o fato dele ter sido chamado por Deus. Mas há muitos por aí que se autodenominam profeta, quando na verdade eles falam do que eles pensam que Deus falaria. Eles falam de si mesmos. E terceiro, embora Satanás seja o príncipe deste mundo, conforme está lá em João 14:30, o rei soberano é o Senhor dos exércitos. A palavra final sobre tudo e sobre todos virá do Criador e Juiz de todos, que é Jesus. Então, queridos, nós podemos ler as profecias daquela época, sentir os horrores que passaram aquelas pessoas daquela época, como Deus agiu com o braço forte em prol do seu objetivo, do seu alvo, que era formar um povo que mostrasse aos outros povos que eles tinham o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e vivessem a vida que Deus queria que eles vivessem, porque através deles viria o Messias. E na próxima lição, nós vamos ver os temas principais do livro de Amós. Eu te sugiro você chegar até o capítulo 9, relendo o que você já leu essa semana e
completando até o capítulo 9, ouvindo a Bíblia falada, para que você possa entender ainda mais a profecia desse grande profeta que foi Amós. Que Deus te abençoe e te dê uma maravilhosa semana. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias.